gente, boa tarde. Vamos começar a tarde de hoje com a Heloíse Milano. A Heloíse é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, ela é especialista em biotecnologia pela Universidade Federal de Lavras, ela é bacharel e licenciada em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo, técnica em bioquímica pelo Colégio Estadual Conselheiro Antônio Prado, e ela é moderadora dos grupos Falando de Introdução Alimentar e Falando de Alimentação Infantil Saudável da MS Brasil no Facebook. A Heloíse, ela tem dois filhos, os dois sofrem com esse problema de alergia alimentar, e eu pedi para ela trazer, com base em toda a experiência dela e com base em como ela explica tão bem tudo isso, como são as alergias alimentares na primeira infância, né? Como que a família se vê em relação a isso. Acho que vai ser uma palestra muito legal, eu adoro ver a Heloíse falar e eu espero que vocês tenham uma ótima aula, a gente se vê em breve. Tchau! Oi gente, eu sou a Heloíse Milano e é um prazer estar aqui nesse congresso online para falar com vocês. Obrigada para quem está me assistindo. Obrigada, Aline, pelo convite, por poder estar aqui novamente. Dessa vez eu vou falar sobre alergia alimentar na primeira infância, né? Eu vou fazer aqui um relato de como a gente convive com isso. Primeiro, as pessoas têm bastante dificuldade, né, com relação à alergia alimentar. Eu mesma não fazia ideia de como era esse mundo, não tinha ideia da complexidade e da gravidade também, né, porque quando a gente fala de alergia, o senso comum diz pra gente, aquelas bolinhas na pele, né, eu sou alérgico, meu nariz fica péssimo, tenho rinite. Então, normalmente é isso que a gente ouve quando a gente fala, né, a respeito de alergia alimentar, mas pode ser uma coisa bem séria, coisas bem graves, né, algumas pessoas fazem realmente edema de glote, tem choques anafiláticos, é uma coisa muito importante, né, especialmente em crianças, que o diagnóstico não é tão simples, né, eu vou conversar um pouco sobre isso, falando como que foi a nossa história, né? É importante lembrar que, e principalmente para os profissionais da saúde que eventualmente possam estar assistindo esse vídeo, que a prevalência da alergia alimentar tem aumentado e eu tenho certeza que isso tem sido amplamente divulgado. Não se sabem as causas ainda desse aumento, mas é necessário, né, que os profissionais da saúde estejam atentos. E meu relato vai ser muito nesse sentido. A Carmen é a minha filha mais velha, ela tem 2 anos e quase 8 meses e ela é alérgica múltipla. E eu não descobri isso antes do ano e 6 meses. E eu já vou, né, contar brevemente como foi essa história. A Carmen nasceu super bem, né, nasceu de parto normal, tudo muito bem, mamou na primeira hora, não teve contato com nenhum tipo de fórmula na maternidade. Mas ela sempre foi um bebê muito resmungão, ela resmungava demais, ela chorava demais. Pra vocês terem uma ideia, e eu não tô exagerando, ela não ficava 15 minutos fora do colo, né? Mas um bebê recém-nascido, obviamente ele quer o colo da mãe, obviamente, mas ela demandava o colo o tempo todo e chorando exaustivamente. Ela também tinha episódios de regurgitamento, né, regurgitava muito, e eu sempre ficava preocupada com aquilo, né, e tinha também os cocôs explosivos que eu falo, que ela fazia assim milhares de cocôs por dia e alguns deles explosivos de assim vazar na roupa, no bar e sujar tudo. E, né, eu não tinha contato com bebês recém-nascidos, né,
eu já tinha tido contato mas assim, com a minha irmã, quando a gente era muito criança, eu não lembrava. E nunca tinha sido mãe, obviamente, então, né, pra mim aquilo tudo era novidade. Eu tive bastante dificuldade com aleitamento nos primeiros 50 dias, né? Eu tive hiperlactação, e assim, um fluxo muito intenso e era atribuído a minha hiperlactação ao refluxo da Carmen, né? Então ela tinha muito refluxo, era porque eu hiperlactava, então eu tinha que tirar leite exaustivamente para poder amamentá-la, mas mesmo tirando uma quantidade grande de leite, ela vomitava muito. Mas aí, né, tem toda aquela questão de, mas olha, seu leite é uma aguinha, né? Essa aguinha vai no o bebê vomita mesmo, que é muito leve, né? Seu leite é uma aguinha, né? Enfim. E durante esses 50 dias foi bem difícil pra gente, mas eu encontrei a AMS, e foi um divisor de águas, e eu aprendi a manejar a relactação através da ajuda, né, da AMS. E aí a amamentação fluiu sem maiores problemas, né? E o problema maior, na verdade, é que a Carmen nunca teve naquela, sabe, na famigerada curva de crescimento, de peso. A de crescimento, ela sempre foi um pouco acima, mas o peso sempre foi problemático ali naquela maldita curva, né? E eu sabia já, eu estudava muito, eu sempre, né, tive muita curiosidade, enfim, né, eu tava tendo um bebê, eu precisava oferecer o que eu pudesse, né? Então eu sabia que ela não precisava estar no 50% da curva de peso, mas essa era uma constante. O peso dela aumentava, né? Mas não seguia um padrão, assim, de acordo com a curva. E inicialmente, eu nunca me preocupei na questão do peso. Eu sou alta, sou magra, meu marido também, então é o biotipo dela. E a gente nunca deu maior preocupação para isso. Acontece que ela tinha diversos outros sintomas que formavam um conjunto que poderia ser indicativo de alergia alimentar. Mas ninguém nunca me falou isso. As pessoas falavam assim, mãezinha, isso é excesso de zelo. Sabe o que é? Isso é coisa de puérpera, é muito hormônio. É muito hormônio. O bebezinho é assim mesmo, né? E outras coisas nesse sentido. Eu também ouvia aqueles comentários maravilhosos, né? Tipo, mas é claro que ela não ganha peso, né? Esse leite é só uma água, né? Uma aguinha. Ou então, porque ela vomitava, né? Tinha muita regurgitação. Mas também fica o dia inteiro pendurado no peito, nem dá tempo dessa menina fazer nenhuma digestão, já tá mamando de novo e aquilo fica demais e vomita por causa disso. Aliado a isso, né, tinha outras questões e que, por exemplo, a introdução alimentar da Carmen foi por BLW, ela nunca comeu uma papinha, então, obviamente, eu alimentava pouco. Minha filha, ela comia muito pouco, por isso que não ganhava peso, enfim. E existiu sempre uma questão da Carmen ser um bebê que resmungava demais. E ela não ia com ninguém. Nunca. Nem quando ela tinha dias e nem quando ela tinha meses. E a questão é que as pessoas não podiam vir na minha casa com cheiro, nenhum tipo de cheiro. Porque ela gritava e chorava exaustivamente. Então a gente pedia para as pessoas não virem em casa passando perfume. E todo mundo falava, tá fresca, obviamente, né? Mãe fresca, que não dá açúcar, que não dá engrossante, que inventou que não dá papinha. Que o bebê mama o tempo todo, que não usa carrinho, anda com essa menina pendurada pra cima e pra baixo. E, na verdade, como a gente não conseguia resolver a questão do regurgitamento da Carmen, a profissional que nos acompanhava sugeriu que a gente testasse uma medicação. E a Carmen teve o efeito oposto.
da medicação. Ela vomitava que nem aquela moça do Exorcista, sabe? Ela vomitava daquela forma. E aí eu decidi que ela não iria tomar e mantive a Carmen 24 horas no sling enquanto ela precisou. Então, até os 6 meses, eu praticamente dormi sentada diversas vezes. Não era um problema pra mim, não era esforço demais, não é, ai, mãe glorificada, não é. Era uma questão dela, pra ela, porque eu não ia fazer ela tomar um remédio que, né, enfim, fazia mal pra ela e pra gente tava bem. Então eu ficava com o sling, ela dormia, dormia sentada e, tipo, de boa. Aí a Carmen foi se desenvolvendo e ela super agitada, e enfim, né? Quem conhece sabe, ela é ligada nos 500 volts, assim, porque ela não para. E aí, quando ela fez 1 ano e 6 meses, ela começou a ter um declínio na curva de crescimento. E aliado à estagnação na curva de peso. E foi nesse momento, né, que a gente começou a investigar. Eu sempre tive alguma coisa lá no fundo que me dizia que não era normal, né? Apesar da gente encarar a Carmen como um bebê de alta necessidade e tentar, né, atender toda a demanda que ela precisava, né? Alguma coisa me falava que talvez não fosse normal. E quando aconteceu esse declínio, a gente, né, achou que pudesse ser alguma coisa hormonal, então a gente foi procurar outros especialistas, a gente já tinha passado por alguns, né, e aí a gente foi procurar outros. E todo mundo me dizia a mesma coisa, mas é porque você amamenta ainda. O leite materno é uma aguinha depois dos 6 meses. E só tá fazendo mal pra sua filha, né? E é por isso que ela não ganha peso, é por isso que ela não tá crescendo, porque não tem um aporte calórico, mas olha aqui esse complemento maravilhoso e eu não ia dar, né? Eu era contra, eu achava que minha filha não precisava, né? Eu vou abrir um parênteses, não tenho nada contra as mães que acham que os filhos precisam, mas eu não achava que ela precisasse. E porque ela comia, né, de tudo. Ela não comia em quantidade, mas ela comia de todas as coisas que a gente oferecia, ela sempre comia. O problema que eu não sabia é que a quantidade de evacuações que ela fazia por dia não era normal. E que a consistência das fezes dela também não era normal. E eu nunca soube disso, porque ninguém nunca me falou. Apesar de eu ter conversado sobre isso com muita gente, com muitos profissionais da saúde, né? Eu passei por vários pediatras, procurando outras opiniões. Eu tenho uma pediatra que a gente acompanha com ela, mas a gente fica naquela insegurança e acaba passando com outra pediatra e comentando com outras pessoas. E todo mundo me dizia que era normal e eu achava que era mesmo. Aí, quando aconteceu essa questão do crescimento, a gente começou a investigar outras possibilidades, fazer outros exames. E a gente fez uma viagem para visitar minha irmã, que estava estudando, e a gente foi visitá-la. E nessa viagem, a gente parou numa loja de chocolate. E a Carmen nunca tinha comido chocolate, ela tinha 1 ano e 6 meses e ela nunca tinha comido. A gente parou na loja para comprar alguns chocolates para dar de presente. E o dono era super solícito. E sabe aqueles 5 segundos que você vira assim, cadê meu filho? E você olha, ela tava brincando com os bichinhos de pelúcia que tinha lá e tava comendo um chocolate. E eu fiquei muito brava. E fomos embora da loja. E nesse momento, nesse dia, ela passou muito mal. E ela teve diarreias homéricas, que foram piorando ao longo dos dias durante a nossa viagem. Só para fazer um resgate, quando a Carmen fez 1 ano de idade, a gente tentou introduzir os derivados do leite, porque a gente acreditava que ela pudesse ter um aporte calórico com aquilo, né? Porque, como eu disse, ela comia de tudo, mas ela comia bem pouquinho, né? Nunca foi um problema, mas a gente achava que talvez se ela comesse um pouquinho melhor, alguma coisa mais calórica, que na verdade ela poderia se desenvolver um pouco melhor, né? Mas ela tinha diarreia quando ela comia.
E eu achei que era por causa da acidez, enfim, que o corpo dela não estava acostumado ainda. E deixei pra lá. Depois, algum tempo depois, a gente procurou uma nutricionista maravilhosa, que ela realmente é muito maravilhosa. Que ajudou a gente bastante a montar um cardápio bem legal pra gente. E ela tinha falado, seria interessante se vocês pudessem, né, tentar sistematizar essa introdução dos derivados do leite. E foi um fracasso total. Mas a gente não sabia por quê, né? E é assim, na minha família não existe ninguém alérgico, na família do meu marido também, super de alergia, né? Então a gente nunca passou por nossa cabeça, né? Alergia nos moldes que as pessoas falam que é alergia. Então, né, recapitulando, voltando, nós estávamos em viagem, minha filha estava esvaindo em diarreia e foram 15 dias horríveis. E lá onde a gente estava, todas as comidas que a gente comia tinha leite. Eu amamentava, ela não quis comer mais nada, ela ficou inapetente e ela ficou 15 dias praticamente só mamando e a gente ligando pra pediatra, desesperado, porque não tinha como a gente passar com a pediatra. E um dia eu acordei, me deu um clique e falei, será que ela não tem alergia de leite, né? E aí comentei rápido com a pediatra falou, faz um teste, tira por um tempo e vê o que acontece, né? Então assim que a gente chegou em casa da viagem, eu conversei com umas amigas que tinham filhos que tinham alergia, porque eu sabia que não bastava tirar da alimentação dela, que eu amamentava, então eu também precisava fazer uma dieta. Então conversei com umas amigas que tinham filhos alérgicos, assim, e elas me falaram, mas assim, gente, realmente no início a gente não tem noção de como que as coisas funcionam, mas eu cortei o leite, derivados da minha alimentação, e da dela também. E em 4 dias eu tinha outra criança na minha casa que eu não reconhecia. Ela sempre comeu de tudo, comeu muito pouco, e ela começou a bater pratos de adulto. Ela comia, ela pedia comida, ela, mais mamãe. E eu e meu marido, ficava assim, tipo, o que aconteceu? Ela é alérgica e a gente não sabia. Bom, foi aí que a gente voltou na pediatra e a pediatra pediu uma série de exames. E nos exames, não aparecia nada. Parecia que era normal, que existe um exame que é para alergias mediadas por imunoglobulina E. Não existe só alergia mediada por imunoglobulina E, existe alergia não mediada por imunoglobulina E. Mas, né, esse tipo de conhecimento não é todo mundo que tem. Então minha filha fez o exame e não acusou nada. Mas eu falei, não vou dar isso pra ela. Vamos procurar um alergista, uma pessoa especializada. E eu fui Aí começou uma saga. Eu fui em milhares de pessoas. Por quê? Ela melhorou 80%, mas não progredia a melhora. Com a retirada total dos derivados, a sugestão foi que a gente inserisse a soja, né? Principalmente na minha alimentação. E aí começou uma outra catástrofe, porque ela começou com diarreias e mais diarreias. E aí eu falei, não, peraí, vamos parar, eu preciso ler, eu preciso entender. Então foi nesse momento que eu encontrei alguns grupos virtuais que me ajudaram imensamente com a questão da alergia, a entender, a saber onde procurar, né? Conversei com diversas famílias, diversas mães de alérgicos, e aí que eu comecei a me dar conta de quão complexo era isso. E aí eu fui buscar um profissional, e eu passei com todos na minha cidade, e eles falavam coisas das mais absurdas pra mim, né? E aí a minha filha começou a cada vez mais piorar, porque ela começou num quadro de diarreia, né? A gente retirou o leite, ela melhorou bem, mas não melhorou 100%. Aí a gente introduziu a soja e ela começou a piorar demais. E nesse momento a gente retirou a soja, mas ela não melhorou. E começou a piorar cada vez mais. E ela já fazia meses que ela não ganhava nenhum tipo de peso, ela parou, estagnou totalmente no crescimento. E aquela agonia, aquele desespero, né? E uma aflição sem tamanho. E eu estava grávida na época. Enfim, foi muito difícil.
E aí a gente começou a procurar profissionais em outros locais e a gente começou a excluir mais alérgenos, né, alimentares, até que ela realmente, finalmente, estabilizasse. Ao todo, hoje a gente exclui 10 alérgenos alimentares, né, sem possibilidade até agora de reintrodução. A gente encontrou nesse caminho bons profissionais, poucos, muito poucos, que ouviram realmente o que a gente tinha para dizer, que sentaram e olharam e viram o caso, né, e quiseram ajudar, né? A gente fez diversos exames e apesar da alergia não ser mediada por IgE, a gente fez outros exames que comprovaram a alergia, né? Por exemplo, ela fez um PET teste e todos os alérgenos testados ela reagiu. E, enfim, foi um caminho muito árduo. A gente não tem certeza de que hoje a gente faz a restrição de 100% dos alérgenos, mas ela está muito melhor, né? Finalmente ela está se desenvolvendo melhor agora. Isso faz pouco tempo que a gente conseguiu restringir todos os alérgenos. Mas foi uma luta sem tamanho e foi bastante complicado, né? E aí, como eu disse, eu estava grávida e o bebê nasceu, né, nesse meio tempo. E o meu bebê 2, o meu filho, o Ângelo, ele também é alérgico. A gente sabia que existia uma possibilidade de alergia alimentar, né, que foi confirmada pouco tempo depois, porque o padrão de reação dele é bem diferente do da Carmen. Ele tem urticária, a reação dele é mais rápida, né? A Carmen tem uma reação mais ou menos inicialmente ela tinha uma reação de mais ou menos 48 horas depois da ingestão, que foi diminuindo um pouco o tempo, e a gente descobriu também que ela reagia a contato, né? Então, se a pessoa tem algum alérgeno como ela reage. Gastrointestinal, né? Se a pessoa passou um perfume, e por isso que acho que ela chorava tanto quando ela era pequena, que encontrava pessoas que estavam com cheiro forte, que talvez aquilo fizesse mal pra ela. Foi muito difícil. Eu, como mãe, me senti assim um fracasso de não ter percebido a alergia antes. Me senti mal por um tempo e depois eu comecei a pensar e analisar que a culpa não era minha, né? Que eu fiz o que eu pude, eu fui atrás dos profissionais da saúde, mas eles não quiseram muitas vezes ouvir, né? Muitas vezes era coisa de puérpera, muitas vezes era exagero de zelo da mãe. Então, esse foi um agravante no nosso caso. E a gente, né, bom, nem preciso dizer que uma alergia que não aparece assim no sangue, né, não é IgE mediada, às vezes causa um certo estranhamento das pessoas que vivem ao seu redor, né? E você acaba se sentindo cada vez mais sozinho, porque as pessoas acabam falando, acreditando que aquilo é exagero, coisa da sua cabeça, e você sabe que não é, né? Porque seu filho reage, dá vontade de mandar uma foto da fralda, né, pra mostrar, olha, realmente existe um problema. Mas você não deve nada pra ninguém, então você não vai fazer isso. A gente teve depois... E o que isso tem a ver, né, na verdade, com toda essa questão desse congresso que também vai falar de volta ao trabalho? Acontece que, por conta disso, eu não voltei a trabalhar. Na verdade, quando a Carmen nasceu, eu havia me programado pra ficar um tempo com ela. Eu era uma mulher muito diferente antes de ser mãe, eu jamais imaginei que eu ia parar de trabalhar por causa dos meus filhos. Jamais, isso era inconcebível pra mim, né? E eu já tinha até visto tudo, como que ia ser, mas como a Carmen demandava muito, depois que ela nasceu parece que tipo rasgaram um véu na minha frente e a realidade mudou. E ela demandava muito, ela era uma coisa assim que ela precisava de mim. E eu fui até a empresa e pedi, né, lá, conversei, porque eu tinha um cargo importante. A
aqui na minha casa, eu e meu marido, a gente tava discutindo quem ia parar de trabalhar, e ia ser provavelmente ele, porque eu ganhava muito mais. Mas, é como eu disse, quando eu virei mãe, as coisas mudaram pra mim, né? E aí, eu fiquei meio... É muito difícil, né? Ser mãe, se tornar mãe. E aí, eu achava que eu precisava suprir essa demanda dela, que eu precisava. Eu tinha questões também pra resolver internas e eu achei que tinha que ser eu. Então, eu fui conversar, né, na empresa e pedi com a extensão da licença maternidade, que obviamente foi negada. Obviamente porque eu tinha um cargo que outras pessoas poderiam almejar, obviamente porque existiam algumas pessoas na empresa que não admitiam, né, que é uma empresa multinacional, e eu tinha um ótimo relacionamento com o pessoal dos Estados Unidos e era muito bacana, e eles levavam o meu trabalho bem a sério, mas obviamente tinha pessoas que, né, gostariam de estar na minha posição e elas não eram mulheres, né? Isso faz a diferença, a gente sabe. E, enfim, então, aí eu resolvi que eu ia sair da empresa, né? E realmente eu pedi a demissão. E um tempo depois, porque eu tive bastante sorte, né, de poder fazer de ter essa opção. Eu sei que a maioria das mulheres não tem, né, mas eu tinha essa opção e optei por ficar em casa para cuidar da minha filha. E eu tinha uma diretora maravilhosa, que é uma mulher espetacular, né, e outras mulheres, amigas também espetaculares que me ajudaram muito, e no final das contas eu consegui prestar consultoria para a empresa que eu trabalhava, né, e a gente decidiu assim e foi bem bacana. E foi uma coisa que deu muito certo, e eu podia ficar na minha cidade, na minha casa e ficar com a minha filha, né, nessa época que ela precisava tanto de mim. Não desmerecendo os outros diretores que eu tive também, que eu tive muita sorte de cruzar com pessoas maravilhosas, mas eu também tive a infelicidade de cruzar com pessoas altamente problemáticas, que tinham questões para resolver com elas mesmas, muito machistas, e foi difícil, mas no final das contas as coisas se acertaram. Mas até o primeiro ano de aniversário dela foi impossível, né, eu fazer qualquer coisa, porque era uma demanda muito grande, né, da questão que eu não sabia o que era, que ela tinha, que ela poderia ter. E ficava naquela noia, aquela paranoia, achando que eu tava louca ou não. E eu lia muito, vocês sabem, né? Eu sou bióloga e eu trabalhei com pesquisa há muito tempo, então eu lia, devorava coisas, pesquisava, assim, enfim. Quando eu descobri, além de me sentir muito mal, eu também me senti muito aliviada de realmente ter conseguido, ter descoberto o que ela tinha. E bom, né, eu parei, como eu disse, eu voltei a trabalhar um tempo bem grande depois do que eu gostaria. E pela questão alérgica, que demanda muita coisa, né? Demanda, por exemplo, eu cozinhar 100% das coisas que entram na minha casa, né? E isso porque eu não tenho hoje ainda, eu não tenho a certeza, quando eu vou fazer compra, né, no mercado, que aquele produto eu posso trazer para minha casa. Isso porque hoje a gente ainda tem um problema sério na rotulagem dos alimentos. A gente não sabe, mas os alimentos são processados dentro das indústrias, eles têm contato com diversas matérias-primas e às vezes essas matérias-primas acabam se cruzando dentro do processo industrial e ficam traços no alimento. E minha filha reage a esses traços, o cheiro, ela reage. Então eu não posso ter não posso ter nenhum tipo de alérgeno dentro da minha casa. E como eu disse, são 10.
né? E são 10 dos mais óbvios e comuns, como leite, soja, trigo, ovos, entre outras coisas. E é muito difícil, porque eu, né, aprendi com a alergia alimentar que a gente precisa ligar nas empresas para saber se aquele produto tem ou não tem o alérgeno, né? Olha só, porque não está escrito na embalagem. E então eu não tenho confiança em fazer esse tipo de compra, né, de produtos que não sejam matéria-prima, como farinha, que não seja de trigo, obviamente, mas assim, matérias-primas, porque eu não consigo acreditar nas embalagens, né, é complicado. E eu já tive diversas experiências terríveis com a minha filha passando muito mal, porque eu liguei no saque, o saque me informou que era um produto seguro. E depois, quando eu cozinhei e ela passou muito mal, eu acabei descobrindo que não era. E depois, muito tempo depois, hoje existe uma legislação, né, que vai vigorar a partir de 2016, mas que algumas empresas já estão se adequando, que foi conseguida bravamente por mães de crianças alérgicas que lutaram muito para que rotulassem os alérgenos alimentares e a possibilidade desses alérgenos também nos produtos. Então os rótulos estão mudando, e eu descobri por causa disso, por causa desse movimento, que por exemplo, o molho de tomate, que me afirmaram que era 100% seguro, tinha traço de leite, ovo, entre outras coisas que eles me tinham informado que não. Então isso demanda muito. Cozinhar e se planejar demanda demais. Eu tenho um bebê que é amamentado e eu sei que ele é alérgico, como eu já disse, então eu também faço dieta alimentar para poder amamentá-lo, né? Eu não sofro pela dieta, eu não tenho problema em fazer, mas o mais difícil é descobrir os alérgenos, né? Então esse é o ponto principal, assim. Mas depois de descobertos é mais tranquilo, mas aí tem duas questões, né? Que os alérgenos não são iguais para os dois, então tem algumas coisas que ela pode que ele não pode, e vice-versa. Aqui na minha casa somos todos alérgicos, eu digo, porque não entra nenhum produto alergênico para eles, né? Então eu não como nada que seja alergênico para eles, meu marido também não come, a gente leva isso numa ótima e não temos problema com isso. As pessoas falam, nossa, mas vocês comem só fruta, vocês não comem nada, imagina, bem, minha casa, comida boa, bastante, uma delícia. Convidados que estejam por aqui, pela minha cidade, podem vir aqui na minha casa experimentar. Graças a gente, né, como eu disse bem lá atrás, tem alguns grupos de mães de alérgicos e a gente compartilha receitas, assim, e troca experiências. E a gente come muito bem, obrigada, e vamos muito felizes. E a comida, na verdade, pra gente não é um problema, mas é um problema para os outros, um problema para a sociedade e um problema para a escola. Um problema para a sociedade é um problema muito difícil, porque quando você descobre uma condição de alergia alimentar do seu filho, uma restrição, que mesmo não seja por alergia, mas uma restrição alimentar, você descobre que as pessoas podem ser muito curiosas, né? E acabam questionando muito, se afastando e até mesmo desconfiando de você e do que você diz. E no momento que você precisa, né, de solidariedade, às vezes você espera que sua família entenda, seus familiares, os parentes, e isso não vem. E você já tá se sentindo sozinho, triste, porque, poxa, é difícil cozinhar sem alérgenos, né? É muito difícil. Você faz muita coisa horrível, joga muita coisa fora, e depois você aprende e você fica muito bom na cozinha, né? E a comida sai muito boa e as pessoas não acreditam que não tem alérgeno quando elas comem. Mas é muito difícil, porque o que acontece muitas vezes? Pessoas que você acha que vão te apoiar, né, sua família, elas falam, mas na nossa família ninguém tem alergia,
Será que não é verme? Não. Será que não é bicho assim que pegou? Você já deu vermífugo? Ai, isso é porque, sabe, isso é muita frescura, não deu açúcar, não deu nada. Então, é muito difícil isso pra gente conviver, né? Ou então, mas é só um pouquinho, né? Gente, um pouquinho na alergia faz um estrago tão grande quanto um montão. Porque a alergia não é quantidade, né? Tem ou não tem. Se tem, tem alergia. Se não tem, não tem alergia. E aí acontecem várias coisas. Podem acontecer algumas situações, né? Como, por exemplo, vou citar 3. Você não ser mais convidado pela sua família, pelos seus amigos, para fazer absolutamente nada. Porque seu filho não pode e ele vai aguar, né? Então, ou então porque causa um desconforto das pessoas, do seu filho estar lá e não poder comer determinadas coisas. Porque você, sua família é muito chata. Então acontece. Outra coisa que acontece é que as pessoas acham que elas estão incluindo você e a sua família, mas na verdade elas não estão. Elas falam assim, vai ter noite de queijos e vinhos. Aí você fala, mas né, tem uma criança que não pode ficar num ambiente com queijo. Mas você traz uma coisa para ela comer. Dependendo do tipo de alergia que seu filho tem, você não vai poder, né, socializar. Mas aí vamos supor que você vai socializar, que você vai frequentar, e aí você vai, às vezes a criança, né, não nem pede as coisas que estão na mesa, nem nada disso, mas às vezes depende da criança, depende do que, depende se tem outras crianças comendo, depende de N fatores, né? Então, então faz assim, dá comida antes, faz tudo antes, né? E aí depois vocês vêm. É uma maneira, né, manca de incluir, na verdade, né? Não é uma maneira, assim, 100% de inclusão. E a última maneira é a maneira que acho que toda família de alérgico gostaria de ser incluída. Mas e aí, me fala, o que vocês podem comer? A gente só vai fazer o que vocês podem, né? Que é a mais difícil, mas acontece. E quando acontece, nossa, é a mãe que chora o dia inteiro porque pensaram no filho dela. E gente, comida muito social, né? A gente realmente se sente excluído, mas a gente é adulto, a gente sabe lidar melhor, né? Mas a gente se sente pela criança, né? Que às vezes está sendo privada do convívio por algumas atitudes que a gente, né, julga assim que, poxa vida. Mas quando isso vem da sociedade, da sua família, dos seus amigos, o choque emocional é grande, é maior, né? Mas você acaba conseguindo lidar com isso. De uma forma ou de outra você vai ter que lidar. Mas e quando é da escola, é mais curioso e na verdade é mais inconcebível, né? Porque veja bem, a escola é um local de socialização. Então como que você vai tirar uma criança na hora de uma festa, de um lanche coletivo? Que socialização é essa, né? Ou então, quando você vai tentar matricular seu filho na escola e você não consegue, porque a escola não quer aceitar a matrícula do seu filho, porque as restrições são muito grandes, porque eles não vão conseguir manejar isso. Eu vou contar rapidamente, que esse vídeo tá ficando bem comprido, mas no nosso caso, eu fui na minha cidade em 14 escolas. E só dessas 14 escolas, só 2 se propuseram a aceitar a vaga da minha filha. Né? Dessas 2 eu optei aqui, dentro do meu orçamento, eu optei por escolas particulares, né? Não foi uma opção fácil, porque eu não tenho grana para bancar minha filha numa escola particular, mas foi a única viável para garantir a integridade física dela. Porque as escolas que eu visitei não garantiam isso, né? Uma escola sim, que era uma escola pública, mas eu já tinha percebido que algumas coisas iam ser complicadas lá, então eu acabei optando pela outra,
né? E mesmo no começo, é uma escola muito parceira, que no começo também, né, teve esse período de estranhamento entre nós, né, e a escola, mas eles estão fazendo um trabalho muito bacana e eles estão sendo muito legais. Mas imagina você ter que visitar 14 escolas. Isso porque, como eu disse, as reações da minha filha são gastrointestinais. Ela não vai morrer de diarreia, né? E eu fico pensando, e se minha filha precisasse de adrenalina autoinjetável? Se fosse uma questão de edema de glote, né? Como que ia ser? Então é uma dificuldade muito grande. A gente percebe nas visitas que muitas escolas não estão preparadas. A maioria delas não está preparada. Às vezes a direção já te passa para conversar com a nutricionista e você percebe claramente que aquela profissional da saúde sabe muito menos do que você sobre alergia. E isso é extremamente irritante. Ai, gente, desculpa, mas, né, o mínimo é que o profissional saiba conversar com você. Não apenas nutricionistas, médicos também. Você vai no médico, seu médico fala assim, seu filho tem alergia de lactose. E você sabe que a alergia de lactose não existe. Você é uma pessoa leiga que sabe que a alergia de lactose não existe. E o médico tá ali na sua frente dizendo que o seu filho tem alergia de lactose. Então, é muito complicado, né? Os profissionais da saúde não estão preparados ainda para essa grande demanda de alérgicos alimentares, né? Que, como eu já disse antes, as alergias estão aumentando a prevalência e a gente não tem para onde correr, né? Então é muito complicado isso tudo. Eu sei que eu falei essa palavra complicado muitas vezes, mas é bem difícil. No final das contas, enfim, voltando no tema da escola, quando você acha uma escola parceira que consegue, né, trabalhar a questão da alergia, um achado, é 1.000.000. E na maioria das vezes, você, quanto família de alérgico, vai precisar educar o mundo, né, para explicar para as pessoas, para a sociedade, que o que o seu filho tem, como que funciona, e vai ter duas respostas, uma positiva, quando as pessoas vão, né, se importar, e outra de negação, né? Muitas pessoas vivem nessa negação, eu acho, da alergia alimentar, né? E é problemático para todo mundo. Pra gente que é adulto, que a gente tem que lidar com essa frustração, né? De, poxa, encontrar tantos obstáculos. E para as crianças que estão passando, né, que vivem a alergia, porque a gente é mero espectador do que acontece com eles, né? A gente se solidariza porque eles são nossos filhos, mas nós não sabemos, né, o que eles sentem a respeito, como que eles pensam disso. E a gente precisa trabalhar isso. Então, quando as pessoas no nosso redor vão com a gente, né, para as crianças é mais fácil, né? Mas infelizmente não é assim que acontece sempre. Então a gente tem que trabalhar para tentar levar a alergia alimentar de uma forma leve. É o que eu disse, aqui a gente restringe 10 alérgenos e a gente é todo mundo feliz, né? Obviamente, a gente teve um período aqui na nossa casa que a gente não podia sair, porque a gente precisava estabilizar a nossa filha. Depois, a gente já começou, né, a programar certas coisas. Então, quando a gente não podia sair, a gente começou a fazer tudo aqui na nossa casa. Então, vai ter tal coisa, então vai ser aqui na nossa casa. Vai ter ceia de Natal? Então vai ser na nossa casa. E pra gente poder proporcionar, né, pra ela a festa, o divertimento, mas de uma forma controlada, porque era uma etapa que ela precisava. Claro que ela vai ter que aprender a lidar com a alergia alimentar também. Então é uma coisa que um trabalho que a gente vem desenvolvendo com ela, né? Certas coisas a gente evita usar a palavra assim, tipo, você não pode leite,
né? Porque quem sabe se um dia ela puder, né? Então a gente não quer causar esse medo do produto. A alergia alimentar pode ser transitória ou não. O que se tem visto hoje é que muitas vezes ela não é. Então, eu acho que ainda existe essa questão das pessoas terem muita expectativa com relação à cura, que nem sempre vem. E eu acho que é mais fácil a gente trabalhar com a criança no sentido de que certas pessoas não podem determinadas coisas, que é normal, usando exemplos, trabalhar ludicamente isso, porque, gente, ninguém pode tudo, né? Ninguém pode comer todas as coisas. A gente conhece diversas pessoas que têm diversas intolerâncias, algumas mais graves, outras não. E é isso, mas ser feliz e viver bem mesmo, e apesar de qualquer tipo de intolerância ou qualquer tipo de alergia. Então, a gente, aqui na nossa casa, a gente tenta, né, trabalhar nesse sentido de... E a gente leva muito na flauta, né? Claro que é exaustivo, é cansativo, são horas na cozinha, horas. Mas a gente tem amigos maravilhosos, muitos deles que são virtuais. E a gente conta hoje com sites de comida maravilhosas. Aí você vai falar, ai, que exagero, até parece. Já comprei um pão sem glúten e é coisa horrorosa. Gente, pão sem glúten comprado, realmente, 90% é um lixo, não dá pra comprar. Mas tem coisa boa, é difícil, mas tem. Mas quando você faz em casa uma receita boa, nossa, ninguém vai falar que não é. Entra aí no site do Menu Bacana, que é da minha amiga Carla Maia, e faz uma receita lá e depois prova que você vai mudar de ideia. Ou então você tem outros, né? Tem o Sabor Sem Limites, tem o Alérgicos Saudáveis, tem diversos, né? E aí você pode entrar e fazer as receitas, depois você vai me contar se é horrível ou não. Porque eu sei que tem gente que fica torcendo o nariz, sei que tem escola que acontece muito isso, né? Os professores acham ruim e torcem o nariz, mas nem sempre essa perspectiva de coisa horrível né, a gente consegue quebrar isso muito. Queria fazer um fechamento, né, do que eu falei aqui. E, por favor, se você é uma mãe que está passando, né, um pai que está passando por essa questão de alergia alimentar, pode me escrever no meu e-mail ou me procurar no Facebook, Heloise Milano, ou então escrever para o meu e-mail, que é hsmilano@gmail.com, e a gente pode conversar, enfim. Vou separar, né, assim, que primeiro para a família, né, que tá passando pela questão de alergia alimentar, é muito possível, gente, é possível ser feliz, apesar de qualquer tipo de restrição alimentar. No começo é tudo muito complicado, muito confuso, mas aos poucos vocês vão se organizar e vocês vão conseguir ultrapassar. Eu acho que a gente não pode ver a alergia alimentar como uma restrição. A gente tem que ver como uma oportunidade. É assim que eu vejo na minha casa. Que as coisas, todas as receitas que a gente faz, né, que tem nossas memórias afetivas, são com, sei lá, 5 ingredientes, que é leite, o ovo, o trigo, né, sei lá, carne vermelha, enfim, coisas que são muito presentes, mas retirar qualquer um desses alérgenos não vai restringir você. Não pense que você está sendo restrito na sua maneira de cozinhar. Não, é uma oportunidade para você pegar coisas novas, cozinhar coisas diferentes, usar coisas que você não está acostumado e trazer outros tipos de nutrientes para sua família, né? Trazer outros benefícios da alimentação. Se eu falo para as pessoas que minha filha come carne de jaca, vocês falam, carne de jaca, e vem na minha casa e come a panela inteira. Gente, é delicioso. Só saber fazer. Se você comeu e era ruim, é que alguém não soube preparar. Então, é uma oportunidade maravilhosa para vocês entrarem com coisas novas na sua casa, com ingredientes novos, testar coisas diferentes e não levar isso como um fardo, entendeu? É possível reproduzir tudo da culinária tradicional na nossa casa. Vai dar trabalho,
Muita coisa você vai jogar fora, mas você vai persistir, você vai conseguir. É importante que você, família de criança alérgica, procure grupos, né? Podem ser presenciais, famílias que vocês sabem que passa por essa questão, pode ser grupo virtual, os grupos virtuais ajudam demais, tem muita gente boa que quer ajudar, tá super disposto e depois vão virar super amigos virtuais, assim, e muitas vezes isso acaba se traduzindo em grupos presenciais também, então procura gente que quer vocês por perto, que querem ajudar. E infelizmente eu tenho que fazer um spoiler aqui, nem família, nem amigos são garantidos nessa jornada. Infelizmente, é você e seus filhos, então encarem isso de uma forma mais leve possível, porque as crianças precisam que vocês encarem isso de uma maneira bacana, que vão levando isso da melhor forma possível. Se você é mãe de criança alérgica, acha que não vai conseguir, eu vou falar pra você que você vai conseguir. Se você amamenta, não desmame por indicação errada de pediatra, que é necessário desmamar, não é necessário. Você pode fazer dieta e seu filho só vai se beneficiar com isso. O leite materno é um alimento que vai ajudar muito nessa questão alimentar, nessa questão da alergia alimentar. Para a família dos alérgicos e os amigos, né, se você conhece alguém, eu só tenho a dizer, se solidarize, empatia. Às vezes você olha pelos seus olhos e você quer que a necessidade do outro passe pelos seus olhos, mas você precisa olhar pelos olhos do outro, precisa perguntar, o discurso tem que vir do outro e não de você, né? Não é loucura, não é frescura, é real, é complicado, a família se sente sozinha, se sente isolado e vocês podem fazer toda a diferença. Vocês podem realmente fazer com que essa família passe por isso de uma maneira mais fácil. Pode ser que essa restrição seja por um período de tempo, pode ser que seja para sempre, mas os seus netos, os seus primos, os seus sobrinhos vão se sentir mais amados. Se vocês também puderem um dia não comer queijo, se vocês puderem por um dia fazer um esforço e comer um bolo sem leite que a mãe trouxe para vocês, gente, faz toda a diferença, tá? Para os profissionais da saúde, eu só tenho a dizer que vocês precisam estudar muito, é urgente. Eu sei que tem muitos profissionais da saúde que já estão buscando esse tipo de atualização. É importante que vocês busquem. É inadmissível que uma pessoa leiga saiba mais sobre alergia alimentar que o profissional da saúde. Isso não é... Eu sei que muitos profissionais da saúde acham que isso é uma forma de... que hoje em dia tem Google, todo mundo sabe de tudo. Não é. Essas pessoas estão desesperadas. Nós estamos desesperados. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem. Precisamos de profissionais que ouçam as nossas histórias. Hoje, o padrão ouro de tratamento de alergia alimentar é a exclusão dos alérgenos. E o profissional da saúde tem que estar preparado para trazer os termos para a família, porque é muito difícil, a família está passando por uma complexidade imensa de ter descoberto a alergia do filho, está lidando com uma família, com amigos que talvez não estejam entendendo, então vocês são as âncoras, vocês precisam trazer informação de qualidade, vocês precisam escutar essa família, acolhê-la e saber conduzir isso, mesmo que não seja a sua especialidade, mesmo que você não seja o especialista, você precisa, no mínimo, escutar aquela família e falar com ela de uma forma clara e objetiva. E eu sei que vocês têm acesso a bases de dados importantes e que nós, pessoas leigas, não temos acesso, mas se nós podemos ter a informação, vocês têm o dever de tê-la. Então, Instituto Girassol, eles disponibilizam, eles fazem cursos pelo Brasil, eles têm informações maravilhosas e isso pode ser acessado de qualquer computador. E na Associação Brasileira de Alergia, vocês têm acesso a tudo isso e muito mais, então vocês podem ter as informações que essa família necessita. Você médico, você nutricionista, você fonoaudióloga, não minimize a alergia alimentar, não é brincadeira e não fale que a criança tem alergia de lactose, pelo amor de Deus, né? Escola, para você que é dona de escola, professor, é necessário que a escola se adeque. A escola precisa ser um local onde essa questão vai ter que ser trabalhada.
a questão do alérgico, a questão do deficiente físico, todas essas questões. Nós precisamos trazer a inclusão para dentro da escola e isso precisa ser feito de uma maneira correta. Escutem os pais que trazem qualquer tipo de questão para vocês a respeito de alergia. Eles podem, eles querem ajudar, eles querem que os filhos deles sejam incluídos. Eles não querem que o filho fique numa salinha separada tomando lanche enquanto todo mundo participa do lanche coletivo. E na verdade tudo que eu falei hoje se resume em empatia pelo próximo, pelas pessoas. Eu sei que é complicado, que a gente fica triste, que a gente chora, mas não chore sozinho, não, você não é uma ilha, ninguém é, a gente precisa criar pontes, a gente precisa conversar, a gente precisa interagir. E se vocês precisarem de mim, né, a gente pode conversar virtualmente. Se vocês estiverem aqui na minha cidade, quiserem vir bater na minha casa, comer um pão, comer um bolo, pode vir, a gente conversa. E eu acho que, eu não sei se ficou muito claro todas essas coisas que eu disse, provavelmente eu falei muito demais, porque eu costumo falar mesmo. E só queria agradecer por vocês terem assistido essa palestra até o fim. E é